vida. E quando o irmão Fábio mandou o convite, né, através do nosso amigo, o presbítero Rogério, eu falei com ele que seria uma honra, uma alegria, porque eu amo falar de Jesus, né? Eu amo falar do Senhor. E nessa data que o Senhor nos deu, especial nascimento, para mim é uma alegria estar aqui falando de Jesus e estar aqui com os irmãos em um culto que eu mais gosto, que é o culto de missões. É um culto que eu confesso aos irmãos que eu mais amo, porque foi no meio deste culto, né, de missões, do projeto Missões Sem Fronteira, que nós fizemos em vários bairros aqui, esses cultos ali, que Deus nos tirou daqui há 6 anos atrás e nos levou lá para Imburi de Barra, quase divisa com o Espírito Santo, ali em São Francisco de Itabapoana, que vai fazer 6 anos agora em fevereiro, que eu fui ali com a irmã Jéssica e a Ana Esther, e ali nasceu o Daniel, que vai fazer 4 anos agora em janeiro, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Erenildo, pela confiança, né? Também o presbítero Rogério, que é um amigo, irmão, Diácono Fábio, por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Eu quero convidar o Espírito Santo para continuar, né, nos regendo, nos guiando, nos orientando até o final dessa mensagem. Amém? Eu convido os irmãos a abrir no livro de segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, aonde está diviso o tema, né, que foi mandado ali no cartaz, e nós vamos respeitar esse tema e seguiremos na revelação, na direção do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma palavra do coração dele para o teu coração. Segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 14. Amém? Todos acharam? Diz assim a poderosa, né, inerrante palavra de Deus: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Vamos repetir a igreja todos juntos no 3? 1, 2, 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Repete comigo o tema que o Senhor nos deu: missões, ou se faz agora, ou nunca mais. Amém? Vamos repetir mais uma vez: missões, ou se faz agora, ou nunca mais. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, por que a importância desse tema de missões, ou se faz agora, ou nunca mais? Por que essa urgência de fazermos missões? Sabemos que temos os 3 pilares de missões. Missões se faz orando por aqueles que se foi, pelos pés que estão indo levar a preciosa semente. Então missões se faz orando, missões se faz indo com os pés, levando as boas novas, e missões também se faz contribuindo, ajudando a obra missionária. Então são as 3 formas de se fazer missões: indo, contribuindo e orando pelos missionários e pelas missionárias que estão nos campos missionários. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre portas abertas, a janela 10x40, porque é o que está no mapa, o formato de uma janela mesmo. É onde pega ali os países comunistas, aonde tem missionário e missionária que abriram mão da zona de conforto, largaram tudo e foram para um campo missionário chamado Janela 10x40, aonde ali tem poucos
poucos cristãos, muito pouco cristão, e aonde ali a porcentagem é muito pequena, 1%, 2%, mas mesmo assim, como a igreja subterrânea da China, aonde ali é falado de missões debaixo da terra, no solo, uma igreja que está crescendo muito subterrânea na China, porque a China é um país comunista, não se pode pregar o evangelho, porque o ditador lá tem a sua a idolatria, a sua pessoa, aonde ali muitos cristãos, muitas igrejas já foram queimadas, muitos são mortos, são presos, e também nos países muçulmanos, nos países orientais, no Oriente Médio, aonde ali tem uma janela que pega exatamente o formato de uma janela. Esses países aonde tem poucos cristãos e muitos têm arriscado a sua vida indo até lá, não tendo como precioso a sua vida, mas tendo como precioso o Senhor Jesus, e provendo de um reino maior, tem abrido mão da sua casa, da sua terra natal, e tem ido levar a preciosa semente e ganhando almas para Jesus nesses países, onde nós sabemos que é difícil o acesso, aonde ali na Coreia do Norte, em muitos outros lugares, como na África também, a igreja está crescendo muito na África, apesar das perseguições, apesar de igrejas sendo queimadas, pastores ali em Moçambique, apesar das gangues, apesar do terrorismo, apesar da grande perseguição ali, a igreja está crescendo de uma forma assustadora ali na África. Alguns contatos com alguns pastores ali, como Jorge Raul, Jorge Chamuca, ali onde é dado para ele algumas ajudas, pequena ajuda, que a igreja tem tentado ajudar ali em Moçambique, na África, ali também no Tongo, no Congo, onde tem uma carência muito grande, através das doenças, através das gangues que eu já falei, através também da pobreza, da fome que é muito grande ali naquele lugar, da escassez, mas mesmo assim os nossos irmãos ali na África estão alegres. Aqui no Brasil tem o costume de bater palma, lá eles batem o pé, e lá quando é dia de culto eles dizem assim: eba, hoje é dia de culto, vamos adorar o Senhor. Há uma alegria muito grande lá na África quando se fala de dia de culto, de adoração, porque eles entendem que pode ser o último culto deles, e mesmo correndo risco de vida, correndo risco de ser mortos, como algumas igrejas ali foram mortos, pastores queimados em meio de pneu, mas mesmo assim eles estão ali cultuando, adorando com alegria. Você vê que as crianças, quando você olha no vídeo, você vê um sorriso, uma alegria. Você pergunta: de onde vem esse sorriso? De onde vem essa alegria com tão pouco, com tanta escassez, com tanta calamidade, com tanta tristeza, com tanta coisa de perseguição? Esse sorriso vem da alegria do Senhor, vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos missões se faz agora ou nunca mais, por quê? Porque aonde foi colocado aqui o tema, Mateus 24, versículo 14, quem colocou esse vídeo, esse tema, essa chamada para esse culto de hoje, está de parabéns. Por quê? Porque o que tem a ver os princípios das dores, os arrebatamentos, o que tem a ver a volta de Cristo com missões? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque Mateus 24, os discípulos de Jesus estão saindo do templo, e Jesus olha para o templo e diz assim: não ficará pedra sobre pedra desse templo. Que templo formoso, que templo bonito. Eles olharam, porque a coluna era a coluna grega, a coluna redonda, uma coluna bonita. A porta era chamada Formosa. E por que a porta era chamada Formosa? Porque o sol batia nela e era de ouro, e quando as pessoas olhavam, viam o seu rosto na porta. Por isso se chamava Porta Formosa. Por isso que diz que Pedro, na hora nona, e João ia orar, e quando eles encontraram um aleijado ali, eles disseram para aquele aleijado, que estava acostumado todo dia a pegar uma espola ali, eles olharam para aquele aleijado, fitaram os olhos dele e disseram assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E na mesma hora que ele já levantou, os discípulos de Jesus, a igreja missionária apostólica de Jesus,
a igreja que Jesus levantou, para a igreja que se chama no grego eclésia, que significa saindo para fora. Isso significa igreja, e a igreja somos nós, e nós temos um momento de cultuar, um momento de comunhão, de coinonia, que é esse momento que nós estamos aqui agora, que é momento de comunhão, momento de nos abastecer no templo de Jeová, de encher os nossos vasos de azeite, mas temos um momento de transbordar, de que o que a gente receber aqui dentro, levar lá fora e transbordar essa presença de Deus lá fora, passar para os que estão lá fora esse testemunho de Cristo, essas boas novas de Cristo. O que é que significa o Evangelho de Cristo? O Evangelho significa boas novas. O Evangelho significa o que, igreja? Boas novas. O Evangelho significa boa notícia. E o que é que nós, como igreja, temos para o mundo que está caótico, para o mundo que está em crise? O mundo está em crise, crise emocional, crise financeira e crise também espiritual. E o que nós temos como igreja, como eclésia, saindo para fora? Que esse é o sentido original da igreja. O que nós temos para ele? Testemunho. E esse evangelho, e o testemunho desse evangelho será pregado lá fora, e através do testemunho desse evangelho, somado com o teu testemunho de vida, de mudança, alguém vai olhar para você, e você pregando, falando, e muito mais sem falar, porque falando você vai convencer algumas pessoas, mas com o seu testemunho você vai arrastar multidões para Cristo. O testemunho de Cristo ocular, verdadeiro, do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, e agora fazendo valer na vida nova com Cristo que você recebeu. O seu testemunho de cristão. Nós somos uma carta lida todo dia para o mundo lá fora, e alguém aceita Cristo só em olhar, só em ver as boas obras, os bons testemunhos, os bons frutos, e desejarão o Cristo que você serve por causa dos seus frutos, por causa do seu bom testemunho. Por isso Cristo disse aqui que mas aquele, ele vai dizer, que perseverar até o fim, esse será salvo. Observa bem, o capítulo 24 de Mateus, o versículo 13 e o versículo 14 é um versículo de promessa. O versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma promessa. Aí o 14 ele vai dizer que esse evangelho, qual é o evangelho? O evangelho das boas novas será pregado em todo o mundo pelo testemunho dos discípulos de Cristo, somado com o seu testemunho de mudança de vida, de novidade. As pessoas vão ver Cristo em você e vai ter credibilidade ao falar, e quando você falar, alguém vai dizer assim: é verdade, porque Cristo mudou a vida dele. E você vai dizer: Cristo mudou a minha vida, e ele pode mudar a sua vida também. Porque esse evangelho, ele é tão verdadeiro que ele vai muito mais além do que falar, do que pregar. Esse evangelho vai muito mais além do que falar. Esse evangelho, ele é muito poderoso quando você vive ele, quando você pratica ele tem mais efeito na sua vida e principalmente na vida de quem está lendo, está te vendo, te observando, e com isso você passa a ganhar muitos para Cristo através do testemunho. E o que tem a ver o fim com o final? O que tem a ver o fim com o final? O que tem a ver esse final, essa volta de Jesus com missões? O que tem a ver? Tem tudo a ver.
nós estamos passando o princípio das dores, nós estamos vivendo os princípios das dores. E após os discípulos ver a beleza do templo, e Jesus falando que não ia ficar pedra sobre pedra, e ele estava falando ali do seu corpo, mas também aconteceu literalmente que aquele templo ele foi destruído. Aquele templo passou a ser, foi destruído. O Herodes, e depois que aquele templo foi destruído, nós também podemos ver que os discípulos perguntou ao Senhor quando seria os sinais da sua volta. Aí ele disse assim: onde os sinais da volta dele? Que muitos viriam no seu nome. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Muitos já têm se feito mestres sem ser. Muitos já vieram. O Henrique Cristo que teve no Ratinho com seguidores, um falso Cristo, e pediram para ele: mostra a sua mão furada, porque o nosso Cristo tem a mão furada. Ele disse que o Pai tapou o furo, mas lá em Zacarias vai dizer que a mão do nosso Cristo verdadeiro está furada até hoje, para mostrar que ele é o Cristo verdadeiro. Já tem muitos que têm se feito Cristo por aí, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias, mas você pede a ele: mostra a sua mão e seu pé, mostra o furo das suas mãos, e não tem, porque são falsos, são mentirosos. Cristo disse, um dos sinais, que viria muitos no nome dele, e mais adiante ele diz que haveria falsos mestres, falsos ensinadores, e havia muitos por aí. Isso já tem acontecido, são sinais da sua volta, de Lucas 21 e de Mateus 24. Lucas 21 e Mateus 24 é uma concordância, e mais adiante ele vai dizer que um dos sinais da sua volta é que haveria reino contra reino, nação contra nação. Nós estamos vendo a guerra em Israel, e eu quero dizer uma coisa: essa guerra não terá fim. Nenhum homem poderá parar com essa guerra, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Só Cristo no milênio dará fim a essa guerra. Só Cristo poderá trazer a plena paz. As outras que virá serão uma falsa paz, promovida até mesmo pelo falso Cristo, pelo anticristo, que João diz que o espírito dele já está no mundo. E nós estamos vendo guerra. Completou mais de 2 anos a guerra da Ucrânia com a Rússia. Um elefante pisando em um ratinho. O elefante é a Rússia e o ratinho é a Ucrânia. Guerra sobre guerra, guerra política, guerra civil. Nós estamos vendo a guerra que está tendo na Síria, a guerra civil. Pessoas, milhões de pessoas saindo do Líbano a pé, sem nada, largando tudo para trás, caminhando para outros lugares. Gaza ficando deserta, a antiga cidade dos filisteus, que hoje é a Gaza, e ficando deserta, destruída. Ramais, que significa homens violentos, homens sanguíneos, homens de sangue. O terrorismo está aí, os muçulmanos estão aí, se cumprindo o que Deus disse lá no passado. Se Sara tivesse aqui hoje, ela ia se arrepender de ter dado a escrava dela para gerar um filho de Abraão. Quem é os muçulmanos hoje? Quem é esses homens? São os filhos de Agar, os ismaelitas, são os muçulmanos. E quem é Israel? É Isaac, é o filho de Isaac, é o filho de Abraão. Isaac é Israel. E hoje nós estamos vendo essa guerra que está vendo aí, nação contra nação, reino contra reino, pestes, doenças, pandemia, é uma coisa atrás de outro, pessoas morrendo do mosquito, é chikungunya, é cada coisa, cada hora, pandemia, são pragas vindo por aí. Praga do carrapato estrela tem matado muita gente lá no interior, e também por aqui em Campos, notícias, mais notícias de praga, doenças, vírus, pandemia. Tudo isso a palavra de Deus está se cumprindo. O
doenças, terremotos, tudo isso no plural. Observa a palavra terremotos, fomes, doenças. Está querendo dizer que não foi só lá no passado, para que alguém venha dizer, mas irmão Davidson, isso já aconteceu lá no passado, mas não da forma como está acontecendo agora. Está desenfreado. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. Nos Estados Unidos, um país cristão, quando alguém vai fazer um teste para piloto, é feita uma pergunta no RH: você é cristão? Sou. Então o copiloto tem que não ser crente. Um piloto é crente e o copiloto não é crente, porque ele sabe que de uma hora para outra o avião, o motorista sendo cristão, o piloto sendo crente, o piloto vai desaparecer e tem que ter um copiloto não crente para segurar o avião. É por isso que os Estados Unidos, um país cristão, estão fazendo casas subterrâneas. Os atores de Hollywood estão fazendo casas subterrâneas, porque o maior vulcão que está em Apocalipse, ele se localiza nos Estados Unidos. E esse vulcão está perto de entrar em erupção. Por isso o filme de Hollywood, o vulcão, porque todos os filmes que eles fazem em Hollywood é porque eles conhecem a palavra de Deus. Hollywood conhece a palavra de Deus, os Estados Unidos conhece a palavra de Deus. É um país cristão, se apostatou na fé, mas conhece a palavra de Deus. E eles estão fazendo casa subterrânea, porque quando o vulcão passar, a lava passar, eles estão lá na roça, já está fazendo isso. As pessoas estão acumulando comida dentro de um depósito guardado, e eles estão enlatando, botando comida enlatada, porque eles sabem que daqui a algum momento, isso não é para assustar ninguém, isso não é para aterrorizar ninguém, isso é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse: isso é misto que aconteça, eu estou te avisando para que você não se assuste. Aí você faz a pergunta: qual é o sinal que falta para Jesus? Filho, qual é o sinal? Nenhum. Todos os sinais se cumpriram, todos, biblicamente todos. Sinais, se você for ver os sinais, um por um, de Mateus 24, você vai ver que todos se cumpriram. Todos eles se cumpriram, mas só falta uma coisa para Jesus voltar. Aí alguém pode perguntar assim: o que falta para Jesus voltar? Alguém diz assim: falta os afastados voltar para Jesus. Não. Falta eu casar para Jesus voltar. Também não. Também não. A Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo os dias de Noé. Por que nós estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló? Não esqueça isso. Nós estamos vivendo os dias de Noé e os dias de Ló. Por que nós estamos vivendo os dias de Noé? Porque Noé pregou 600 anos e não ganhou uma alma. Você sabia disso? Que Noé foi o pregoeiro de Deus? Você sabia que Noé não ganhou nenhuma alma, mas Noé ganhou o que se chama mais importante na Bíblia, que não deixa de ser alma. Noé ganhou a família dele para Jesus. Noé ganhou os seus filhos, ganhou a sua esposa, Noé ganhou a sua nora. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Noé e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 6 mais 2, 8. 8 pessoas entraram na arca. Sabe quem é a arca? A arca é Jesus. A arca, nós estamos dentro dela aqui hoje. Um dia essa porta da arca, ela vai ser fechada também, porque o interessante é que a porta da arca foi fechada por Deus, e Deus fechou ela, e ninguém podia abrir, nem se Noé quisesse.
exército podia abrir, porque foi Deus que fechou a porta da arca. Nós estamos vivendo dias de Noé. Por que dia de Noé? Porque casavam, bebiam e comiam. Aí alguém vai dizer isso: o que de mal tem, irmão Denis, de comer, beber e casar? Nenhum mal em casar, nenhum mal em comer e beber, porque são necessidade básica do ser humano. Mas olha agora, por quê que diz que casavam, bebiam e davam em casamento? Olha por que nós estamos vivendo o dia de Noé. Sabe por quê? Porque foi o que botaram um filme aí agora para as crianças aí, querendo botar Noé de louco. Porque é isso que o mundo quer chamar os pastores, pregadores, os missionários. Acharam que Noé estava louco, porque não chovia há muito tempo. E não é isso que estão dizendo aí do arrebatamento? Tiraram as mensagens de arrebatamento da igreja, tiraram a mensagem de cruz. Já não se prega mais sobre a volta de Jesus. Tem pessoas até que nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Alguns dizem até isso. Vovô falava, e até hoje sua avó partiu. Seu avô partiu. Então Jesus já voltou para ele. Para quem partiu em Cristo ou não, Jesus voltou para essa pessoa que partiu. Mas também Jesus vai voltar nos ares com milhares dos seus anjos. Repete comigo nessa noite: se eu viver como Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, meu irmão, você ia ver o céu aberto sobre a sua cabeça. Você ia ver o que Isaías viu, o Senhor sentado no trono, o que Estevão viu, o diácono evangelista, Jesus sentado no trono e os anjos de Deus subindo e movimentando. Eu vou repetir de novo: se a nossa geração viver como Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã, seríamos crente, mais crente, mais crente, cheio do poder de Deus. Porque esse evangelho é transformador, irmãos. Por que o fim tem a ver com missões? Aqui vem a resposta. O que é que falta para Jesus voltar? Falando sobre os dias de Noé. Sabe por causa de que não é errado casar, nem comer, nem beber? Mas sabe por causa de que diz que nós estamos vivendo os dias de Noé? Porque naquela época, igual essa, as pessoas só querem saber de casar, de comer e de beber e de festa. Só quer saber de festa, de oba-oba. Estão largando Deus e as coisas espirituais por último. E uma prova que Jesus está voltando, sabe o que? Um pouco caso com as coisas espirituais. Uma grande prova que Jesus está voltando é a frieza que está tomando as igrejas. Porque lá fora nós já sabemos que é frio. Sabe qual é um grande sinal da volta de Jesus? E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse amor só se esfriou lá fora,